Fala, minha tropa, chegando com mais uma obrinha nova. Infelizmente, obra nova nesse canal costuma não dar muito certo, mas eu sou teimoso e insistente, trouxe outra que eu acho braba de novo. Essa daqui me pegaram no pulo, viu? Eu achei que era obra de cultivo, mas vocês vão ver que no decorrer dessa obra não parece muito de cultivo não. Mas tudo bem, tirem suas próprias conclusões. Mas é isso, bora pra obra. A nossa obra já começa bem tensa. De longe, a gente escuta uma criança berrando e pedindo sua mãe. Lá dentro, a mãe pede para que o Jian Qianxen, esse desgraçado, solte a Huan Huan. Ela é sua filha. Como ele tem coragem de usar a garota para pagar uma dívida? Ele diz que a dívida com o irmão Rui precisa ser paga. Com o pouco que a mulher ganha, mal dá para jogar 2 rodadas no jogo dele. Fora que ela tá esquecendo que tipo de pessoa o irmão Rui é. Se ele não pagar essa merda dessa dívida, todo mundo amanhã vai acordar em pedacinhos. Então é melhor ela sair da frente. É, rapaziada, tá aí. Apresentei para vocês o otário do Prota. Mas claro que essa mulher também não vai ficar parada, né? Como mãe, ela nunca desiste. Ela parte pra cima do Prota de novo. Só que dessa vez a situação é um pouco diferente. Ela consegue pegar a Huan Huan e empurrar o Prota. Só que é aí que a nossa segunda protagonista aparece. Sim, a nossa garrafinha. O otário do Prota foi pisar pra trás e acabou tropeçando nela. Com isso, ele deu de cabeça no chão. Digamos que a garrafinha desviveu o nosso Prota. Quer dizer, o nosso antigo Prota. E reparem que o cara é tão miserável que além de jogo de aposta, o miserável bebe pra caramba. Olha o tanto de garrafa que tem na casa. Bom, pelo menos o otário já não tá mais entre a gente. A Huan Huan, que tá praticamente traumatizada, diz pra sua mãe que tá com medo. Mas ela diz que tudo bem, já passou, ela não precisa chorar mais. Só que a mãe falou isso cedo demais, rapaziada. Os capangas do Rui chegam do nada, dizendo pro Yeshen pra se preparar. Eles vieram cobrar a dívida. Só que quando eles entram na casa, a situação não parece muito agradável. O Yeshen tá ali, sem vida. Só que, claro, os caras não acreditam muito. Mandam até ele parar de cena e levantar logo. Tá achando que se fingir de morto não vai pagar a dívida? Mesmo se ele morresse, a dívida vai ser cobrada do mesmo jeito. Não é mesmo, minha senhora? É, rapaziada, mais uma vez vai sobrar pra Huan Huan e sua mãe. Sem muita solução, ela começa a gritar pra ver se chama a atenção de outras pessoas. E, bom, até que ela consegue, a multidão se junta ali na porta. O cafetão pergunta o que todo mundo tá olhando. Eles não estão vendo que os bandidos ali estão arrumando confusão? Quer dizer, que os cobradores de impostos estão ali fazendo uma cobrança bem legal? O vizinho pergunta desde quando uma cobrança virou motivo para sequestrar uma criança. Cadê a lei daquele lugar? O Café pergunta se ele realmente tá querendo bancar o herói. Será que os rapazes devem ir lá na casa dele cobrar a sua esposa e a sua filha? Bom, com a ameaça dessa não é uma boa ideia, né? Todo mundo mete o pé. As pessoas até querem ajudar, mas segurar um pepino desse, não tá valendo a pena não. Agora que todo mundo saiu, o cafetão diz que eles devem continuar. Só que a mãe da Huan Huan diz que eles não devem chegar perto. Quem se aproxima, ela jura que vai tirar a vida. Bom, se preparem, porque a dona de casa agora tem uma faca. Pena que isso aí não adiantou muito. Todo mundo começa a rir. O Café diz que desde a época que ele mexia com faca, ela ainda tava na barriga da sua mãe. Usando essas habilidades de briga com faca, ele simplesmente arranca da mão dela. Até diz que se é com faca que ela tá querendo mexer, ele vai mostrar como é que se brinca. O desgraçado faz um corte na altura do ombro na garota. Os capangas dizem que o corte foi incrível, preciso e impressionante. Só que tipo assim, a intenção do rasgo desse infeliz não foi simplesmente cortar ela. Na verdade, foi cortar uma parte da roupa. Ah, maldito. O miserável até diz que o Yeshen realmente é um cara de sorte. Só que é aí que, pra surpresa dele, ele recebe o maior ataque. O ataque com 100% de fofura e, infelizmente, 0 de dano. Pra não dizer 0 de dano, bota aí uns 3, vai. O cafetão fala pra que os capangas levem aquela criança dali, mas também não toquem nela e nem machuquem. O irmão Rui diz que ela não pode ter nenhum ferimento, mas uma vez em apenas um capítulo, a Huan Huan é tirada da sua mãe. Como última alternativa, a mãe pede para que, por favor, poupem a sua filha. Se deixarem ela em paz, ela vai fazer o que quiser. Quer dizer, o que eles quiserem. Só que o cafetão pergunta se ela realmente quer negociar. Será que ela ainda não entendeu? Eles vão levar tudo, ela querendo ou não. A mãe da Huan Huan diz que os caras são os monstros. Será que eles não têm medo da punição divina? Como é que consegue fazer
tanta maldade assim. Só que o cafetão não tá nem aí pra punição divina. Ele até diz que a única coisa que tá vendo ali de divindade é o corpo que tá na frente dele. Só que só foi ele falar que não tem medo de divindade que um raio atingiu o corpo do nosso prota. Seria essa a chegada do nosso verdadeiro protagonista? Bom, num piscar de olhos, alguém segurou a mão do cafetão. A mãe da Juan Juan não consegue nem acreditar no que ela tá vendo. E sim, eu vou chamar ela de mãe da Juan Juan, porque eu ainda não sei o nome dessa maldita. Ninguém fala o nome dessa praga. Mas enfim, quem segurou a mão do cafetão foi o Protinha. O nome dele é Zhang Tianchen, mas por algum motivo o cafetão chama ele de Yeshen. Deve ser apelido carinhoso, com certeza. O Lou, que no caso é a divindade que tá no corpo do prota, pensa que esse corpo tá gravemente ferido. A alma divina tá se despedaçando e o corpo físico é fraco. Como a situação é muito crítica, ele precisa terminar com aquilo tudo urgentemente. Assim ele vai conseguir tratar os ferimentos. Se ele não fizer isso muito rápido, até sua alma divina, que ainda tá incompleta, vai se despedaçar. Ele diz pro cafetão que vai dar apenas uma chance. É melhor ele largar a criança, pegar seus rapazes e meter o pé. Essa fala meio que deixa todo mundo sem reação, mas logo eles caem na risada. O Yeshen bateu a cabeça e ficou maluco, olha lá, ó. O cabeça de manga pergunta se ele realmente acha que tem moral pra mandar alguém cair fora. Vamos ver quem é que vai cair primeiro. O erro do cabeça de manga foi achar que o Protinha ainda era o mesmo. O moleque, sem medo nenhum, meteu a mão na faca pra segurar o punho. E agora o Lou ativa o seu pensamento divino, abrindo todos os meridionais do seu corpo. Basicamente, essa história de meridional deixa o corpo dele bem forte. Bom, digamos que é forte o suficiente pra apertar um punho de leve e ele se quebrar todinho, fica todo capenga. Agora sim, todo mundo ficou de verdade impressionado. O cabeça de manga mal consegue acreditar no que aconteceu com a sua mão. Vendo essa situação, os capangas ficam irritados e falam que se ele ainda quiser viver, é melhor ele parar com essa palhaçada. E se tentar fazer alguma coisa de novo com o chefe, vai dar ruim pra ele. Só pra ver o que aconteceria, o prota dá um socão na cara do cafetão. O soco foi tão forte que jogou ele lá em cima do outro capanga. Bom, ele não tava falando, então toma aí o chefinho dele aí, ó. O Topetinho tenta explicar pro seu chefe que ele falou aquilo como persuasão, mas o moleque teve coragem mesmo. Como resposta, ele pede pros outros irmãos pegarem o prota. Mas bem, digamos que não deu muito certo pedir isso. Os caras simplesmente largaram a menina e saíram correndo. O cabeça de manga fica triste, mas ele sabe que nesse meio ninguém tem lealdade a ninguém. Nenhum pingo dela. Quer dizer, ninguém não, né? Ainda existe amor nesse mundo. O irmão Topetinho ainda tá ali. Sendo assim, ele faz uma proposta. Se ele for lá e bater no prota, vai ganhar uma promoçãozinha quando eles retornarem. Só que o Topetinho também sai vazado, dizendo que vai avisar o irmão Rui. Depois o irmão Rui volta e vinga ele. Realmente, nesse meio ninguém tem um pingo de lealdade. Pelo visto, o cabeça de manga vai ter que lidar com o prota sozinho. Ele tenta dizer Yeshen. Não, Shen. Não. Irmão Shen. Se ele mexer com o irmão Rui, ele sabe o que significa, não sabe? O prota apenas dá uma única resposta. Cai fora. O cabeça de manga levanta na hora e diz beleza. Agora mesmo, meu patrão. A mulher do prota fala pra ele que se ele for homem o suficiente, é pra ficar. Não foge não, vem. Bom, finalmente a confusão acabou. Quem realmente ainda não entendeu nada foi a mulher dele. Primeiro, desde quando o prota é tão forte? Segundo, desde quando ele tem tanta coragem? Já que toda essa confusão acabou, a Juan Juan corre pros braços da sua mãe. A mãe dela pede desculpa, mais uma vez fez a garota sofrer. Bem, como eu não sei o nome da mulher do prota, eu vou chamar ela de Temporária, Temp, pra ficar melhor. Pelo menos até a gente descobrir o verdadeiro nome dela. O Tianchen fala pras duas juntarem as coisas e saírem logo dali. Se as duas demorarem muito, eles vão voltar. Mesmo que as duas estejam com cara de choro, o prota não liga muito. É o melhor pras duas. A Temp pergunta se ele vai ficar, e o prota diz que sim. Ele tem os seus meios. Quer dizer, ter os meios ele realmente até tem. Só que por agora o seu corpo tá bastante ferido. Sem se aguentar, ele cai direto no chão. Pelo visto, ele forçou demais o corpo. Os ferimentos estavam sendo supridos com o pensamento divino, mas agora já não dá mais pra conter. Mesmo o prota sendo um lixo, a Temp ainda ama ele. Então, claro, ela corre na direção dele perguntando o que houve. Puxando ela pra perto, o protinha diz que precisa de ajuda pra tratar os ferimentos. Ela diz que não tem como, eles não têm dinheiro nem pra um hospital. Mas tá bom, ela vai pedir dinheiro pro vizinho. O Tiancheng diz que não precisa incomodar. A única coisa que ela vai precisar é seguir as orientações dele. Rapaz, cuidado com a cena, cuidado que tem criança no recinto.
A Juan já pergunta o que eles dois estão fazendo. Bem. Então, como é que explica isso pra ela, né? A Temp diz que o papai e a mamãe vão brincar de casinha. A Juan corre, dizendo que quer brincar também. Mas a mãe diz que não, tá na hora de criança dormir. Agora ela deve ir pra cama. Amanhã eles brincam juntos. A Melequenta diz que tá bom, né? Mas ela também precisa cobrir a cabeça. A mãe diz pra ela ir dormir logo. Enquanto não for chamada, não é pra levantar. A pequena diz que tudo bem. O Tchanchan pergunta se já pode começar. E a Temp diz que sim. Como um ser divino, o Prota sabe exatamente o ponto de excitação. Então ele pega bem naquela região. A Temp na hora se contorce. Ela não entende como mesmo depois de tudo, o Prota tá pensando nisso. Mas quem não tá entendendo nada sou eu. Eu achei que tinha pego um manhua bom, mas eu acho que eu peguei um manhua mais 18, isso sim, viu? Eu sempre espero uma cena dessa acontecer, mas nunca aconteceu. E agora que aconteceu, eu não sei como gravar. Sem perder tempo, o nosso atacante nato já mete um beijão. A Temp percebe que ele tá agindo como se fosse outra pessoa, mas deixa pra lá. Se não fosse por ele, aqueles marginais teriam quebrado tudo. Eu achei que o Protinha tava indo pro vamos ver, mas na verdade ele tá invocando um jutsu. Ele tá ativando o verdadeiro clássico divino, o volume de tratamento de feridas, a técnica de união de Yin e Yang. O verdadeiro Yang atua como essência do Yin. Com isso, o desejo desperta e o milagre ocorre. Essa técnica regenera a carne e o sangue, reconecta os ossos quebrados e desafia a morte. Assim, qualquer ferimento que tenha tido no corpo é regenerado. Mas, deixando o nosso garoto de lado, a gente vê um carequinha parecido com o Saitama. Provavelmente isso aí é o tal do Rui. Um maluco não é só dono de uma gangue, também é bom de porrada. Só que o engraçado do saco é que ele tá começando a sangrar. Vixe, pelo visto tem alguém ali dentro. A pessoa fala que o irmão Rui prometeu que ia se vingar por ele e também deixaria sua esposa e filho em paz. Até tinha dito que promessa é dívida. O Rui diz que é conhecido por cumprir o que diz, mas se essa sua raiva não for saciada agora, então ele vai ter que dar um jeito de vender a mulher e o filho do cara. Eles vão trabalhar lá no norte do Mianmar. Escutando isso, o cara fica desesperado e começa a xingar o Rui de tudo que é tipo de nome. Só que nesse mesmo momento, o cabeça de manga e seus capangas finalmente chegam. O idiota diz que infelizmente a garota não foi recuperada. Rapaz, escutar isso não agrada muito o Rui. Ele diz que o cabeça de manga já trabalha com ele há muito tempo, fora que ele avisou várias vezes. Aquela menina foi escolhida pessoalmente por uma figura poderosa que acaba fortalecendo ele. Dando um socão no saco, ele diz que não podia ter erro. O bom é que um saco do Rui se rasgou, mas pelo visto ele conseguiu mais 3. O Calvo diz que pelo visto tá criando vários inúteis. Só tem decepção naquele lugar. Como é que eles conseguiram ser derrotados por um cafetão inútil? Pera aí, o Prota é cafetão? Bom, infelizmente não é explicado. Mas o coadjuvante tá ali contando a história. O Yeshen tava lá, caído no chão, quase indo pro outro mundo. Só que de repente levantou e ficou bem forte. Daí ele pegou a mão do chefe, apertou e quebrou ela. O Rui se aproxima pra ver essa tal mão. Ele pergunta como foi que o garoto apertou. Tipo, ele apertou com facilidade, apertou muito ou só segurou? Ou foi tipo assim? Rapaz, o Rui levou mais uma mão do cabeça de manga. O Calvo fala que não cria nenhum inútil, então devem levar todos embora. O cabeça de manga tenta pedir por mais uma chance, mas infelizmente não dá certo. O Rui manda o resto da tropa preparar as armas. Eles vão sair pra buscar aquela garota. Voltando pra casa do Prota, pelo visto a brincadeira não parou. Bom, pelo menos eles ainda estão de roupa, né? E por sinal, eu acho que a Temp trocou de blusa. A blusa rasgada dela era branca, se eu não me engano. O Protinha agradece pela garota ter ajudado a salvar a sua vida. Só que a Temp, percebendo, diz que o Prota não é ele. Ele nunca foi tão gentil assim, e fora que nunca fez o corpo dela se sentir tão estranho. Se ele não é o verdadeiro Tchanchan, então quem é? O Protinha não esconde não, ele diz que é um imortal do reino superior. Meio que ele acabou sofrendo um desastre e caiu naquele mundo. Esse Jan Tchanchan é a sua reencarnação mortal, oculta no mundo humano. E aí a gente vê que realmente o Prota era um cafetão. Lá tá ele tentando vender a mulher lá atrás. Mas enfim, o deus diz que coincidentemente, o garoto sofreu um ferimento grave e teve sua alma despedaçada. Então o deus foi e assumiu seu corpo. A garota pergunta se ele realmente tá dizendo que é um deus. E o Prota diz que é isso aí mesmo. Como já é de manhã, a Juan se levanta, perguntando se eles já terminaram a brincadeira. Será que ela já pode sair da cama? Juan tá com fome. A Temp diz que sim, ela vai preparar alguma coisa pra criança. E o Protinha pede desculpa a Juan. Infelizmente acabou demorando um pouquinho. Só que pelo visto a brincadeira foi bem boa a noite passada. Então os dois também estão com fome. Sorrindo, a Temp pergunta se deuses também sentem fome. E o Protinha
Protinha só pede desculpa pela falta de modos. A Temp fala que ele não precisa se preocupar. Ela vai preparar alguma coisa pra todos comerem. Já em frente ao fogão, a gente vê ela preparando um macarrãozinho. A Juan tá lá doida pra comer. Pelo visto, eles não comem tão bem assim, então o macarrão é algo muito bom. Ela até pergunta se a mãe pode adicionar um ovinho pra ela. E a Temp diz que sim, vai colocar um ovinho. Observando as duas, o Prota reflete que desde criança se disciplinou no caminho do desapego. Ele cortou sentimentos, abandonou o amor, mas pelo menos alcançou um tal de Dao de Dalou. Ele fez isso por 10 mil anos. E pelo visto não, o nome dele não é Lou. Eu confundi. O coração do deus deveria ser sereno como a água. Mas agora, por algum motivo, surgiu uma sensação de alegria. Seria isso o que chamam de lar? Bom, se for, o sentimento é maravilhoso. O que não é maravilhoso é um desgraçado quebrando a sua porta. O Sr. Rui apareceu, dando bom dia pra todo mundo. Assim que a Temp vê, ela toma um susto, deixando a tigela de macarrão cair. A sorte é que o Proto tem um movimento rápido, então ele pegou antes de cair no chão. Bom, um pratinho de macarrão, né? Não pode ser desperdiçado assim. Ele pergunta quem é o careca, e a Temp diz que aquele ali é o irmão Rui. Mas Juan se esconde atrás da mãe, já dizendo que tá com medo. Mas o Prota diz que eles não precisam ter medo agora, ele já tá totalmente recuperado. Ninguém vai conseguir ferir nenhuma delas. O Rui pergunta se o garoto é o tal do Yeshen, o cafetão que trabalha pra ele. O Prota diz que sim, mas agora ele pode cair fora. O Sr. Rui nem perde tempo e muito menos cai fora. Ele já parte pra cima do Prota. Realmente, por esse soco tão rápido, o Prota não esperava. Então ele acaba recebendo todo o impacto e voando lá pro outro lado da sala. O Cabeça de Ovo diz que personagens secundários não devem falar muito. Na verdade, eles falam demais. Eu tenho que concordar com você, ô tio Rui. Tu fala muito. Na hora, a Juan e a Temp ficam preocupadas e gritam pelo Prota, enquanto o Rui fala que ele é só um lixo, não conseguiu dar conta nem de um ataque. Mas enfim, os capangas devem levar a mercadoria. Um dos coadjuvantes pergunta se eles podem ficar com a mulher. O Rui fala que sim. Façam o que quiser, só depois esconde e enterra tudo. O otário diz que pode deixar e até agradece o Rui pela generosidade. Desesperada, as duas começam a gritar pelo Prota. Ixi, é aí que o coadjuvante toma uma massagem na cara. O Prota pulou lá de trás e veio com a joelhada direto na boca do maluco. Pra completar, ainda cai na posição de herói. Olha, Homem-Aranha, o moleque tá ficando bom, tô gostando. Até o Rui confessa que o moleque realmente tem algo especial. O Prota, por outro lado, tá percebendo que a força do Rui realmente não é uma coisa humana, fora que ele também exala uma energia estranha pelo corpo, jogando seu cigarro fora. Lá vem o Rui de novo com mais um socão, só que por um triz o Prota desvia, mas o Rui não para e vem de novo. O Prota percebe que dessa vez não dá pra desviar, vai acertar nas garotas, então ele simplesmente só recebe o impacto. Só que dessa vez deu ruim, o osso do braço meio que não aguentou. Debochando, o Rui começa a rir, dizendo que escutou um crack, mas tá bom, né? Os melhores sacos de pancada normalmente são feitos de carne e osso. Sorrindo, ele diz que o Prota aguentou 80% da força do soco dele, mas vamos ver se ele aguenta mais ainda. O Prota repara que os ataques dele são fortes e precisos. Com esse corpo frágil, ele não vai aguentar muito. Mas ele quase esqueceu. Tem uma técnicazinha que ele consegue usar, e ela nem exige uma força vital ou um corpo forte demais. Essa habilidade é o campo de treinamento mental. Basicamente, ele vai usar o pensamento divino para criar dentro da sua cabeça um espaço espiritual. Lá ele consegue vivenciar 10 anos em um instante. O moleque vai lutar e simular mentalmente técnicas de combate numa velocidade extrema. Sem entender muita coisa, o Rui pergunta que pose maluca é essa? Ele vai usar teletransporte igual no mangá do Dragon Ball? Pô, seu Rui, era melhor você ter ficado calado. O Prota ativou o domínio das técnicas de punho, a compreensão da força interior. Vendo o Prota desviar do seu soco, o Calvo fica sem entender o que tá acontecendo. Pior que o Protinha também agora não vai dar nem mais descanso. Ele já cola uma cotovelada na cara do vovô. Não que isso tenha causado muito dano, mas deixou o vovô com raiva. Revoltado com isso, ele vem pra dar uma bicuda no Prota, mas o Prota chuta a perna dele primeiro. O moleque se abaixa e já vem no contra-ataque. Agora o irmão Rui sentiu. Vendo que não tá tancando, ele manda todo mundo partir pra cima e matar o Prota por ele. A galerinha já vem toda armada pra cima do Prota, mas o Prota ativa o reino da verdade marcial e
sai rebocando todo mundo de uma vez. O Rui pergunta o que ele tá fazendo. Ele pelo menos sabe com quem tá mexendo. O Prota não se importa muito e começa a abrir a força do olho celestial. Graças a Deus é abrir a porta do olho, né? Celestial, né? Já imaginou se fosse do outro? O Rui diz que tem alguém por trás dele. Alguém que o Prota jamais vai conseguir enfrentar. Se ele ousar levantar a mão contra ele... pena que o Protinha não ligou muito e simplesmente tirou a alma do maluco? Não, na verdade não. Pelo visto aquilo ali era um cordão. O Rui tá perguntando como é que o Prota sabia, mas o garoto só diz que entendeu. Aquilo ali parece uma moeda enfeitiçada. Mas enfim, o demônio que tá nela começa a sair e tá indo direto pro Prota. Só que o Chan Shen não liga muito. Na verdade ele pergunta como é que a criatura ousa. É aí que ela percebe quem é que ela tá atacando. O Protinha ativa o poder divino de Dalou e o macaquinho amaldiçoado começa a retornar bem mansinho pra sua moeda. Finalmente sorrindo, ele diz que isso ficou interessante. O garoto reconhece essa moeda. Ela é a técnica da seita da Montanha Sombria, a possessão do espírito sombrio. Ela usa o rancor do espírito para forçar o corpo a queimar sua essência vital. É por isso que a pessoa fica super forte, mas em compensação perde sua vida. Olha aí o Sr. Rui. Na verdade ele nem é tão senhor assim, só tem 30 anos. Pelo menos agora também o Prota sabe que quem tá apoiando o Sr. Rui com certeza não é do mundo mortal. Pra falar cara a cara com um velhote que nem é tão velho assim, o Prota se abaixa. E na hora o Rui começa a ficar desesperado. Ele chama o Prota de Yanchen. Não, irmão Yanchen. Ele diz que só queria sobreviver, sabe? Nada demais. O garoto pode levar tudo, mas por favor, se puder, poupa a vida, vai. O Prota só fala pra ele pegar os seus homens e sumir dali. A questão é, será que agora o Protinha finalmente vai ficar em paz com a sua família? Como agora tudo tá seguro, a Juan corre até seu pai. E ela diz exatamente isso. Papai. Pulando no colo dele, ela diz que hoje ele tá muito lindo. Pra completar a fofura, ela dá um beijinho na bochecha do Prota. O garoto não entende porque um simples beijo de uma criança humana deixa a gente tão quentinho por dentro. Protinha, pois é, dá até uma vontadezinha de fazer um filho, mas quando eu penso que dá um trabalho, primeiro tem que arrumar mulher que eu não tenho, deixa pra lá. Feliz, o Prota pergunta se realmente hoje ele tá bonito. E a Juan diz que sim, papai tá. A Temp, que tá bem preocupada com toda a situação, fala que eles deveriam sair dali logo. Meio que depois da noite de ontem, ela acabou esquecendo do irmão Rui. Mas agora o Prota deixou ele fugir. Será que não vai ser mais perigoso? É melhor eles começarem a arrumar as coisas o mais rápido possível. O Chan Shen fala pra ela não se preocupar. Ele deixou aquele pangaré fugir de propósito. Sem entender, a Chan Shen pergunta o porquê. O Prota fala que a energia espiritual no mundo mortal é muito fraca. Para cultivar, métodos comuns como meditação levam um tempo demais. Aqueles que estão por trás do Rui devem ser cultivadores errantes, meio que herdeiros das linhagens que ficaram na Terra depois da ruptura entre o mundo mortal e o mundo imortal. Bom, essa galera aí vai ser útil para eles cultivarem. A Temp pergunta como assim? Eles cultivarem? Elas duas também vão? O Protinha diz que sim. Será que ela não gostaria de cultivar o Dao imortal? A Juan pergunta pro seu pai se ela cultivar o Dao, vai conseguir voar. E o Prota diz que sim, dá sim. Toda feliz, ela diz que então vai cultivar bastante. Afinal, ela quer cultivar com o papai. A Tempzinha pergunta como é que ela e a Juan vão cultivar. O Prota diz que a Juan ainda tem um corpo puro e inato, com a constituição Yin ainda totalmente pura. Pra ela, a única coisa é pílulas especiais. E tá ótimo. A Juan pergunta se essas pílulas são gostosas. Tipo, dá pra colocar açúcar? O Protinha fala que se ela quer a pílula doce, ele pode fazer sim. A Melequenta diz que então vai comer todos os doces possíveis. É só ele fazer que ela vai mandar pra dentro. O Chan Shen explica que tanto ele quanto a Temp já têm seus corpos adultos, o que inato se dissipou. E ainda por cima o Ang tá enfraquecido. A forma mais rápida de cultivar é um cultivo duplo. E é melhor começar agora, porque eles não têm muito tempo a perder. Eles precisam estar prontos pro que vier. A Temp pergunta se ele realmente quer fazer isso agora, tipo, no meio do dia. A Juan fala que o papai e a mamãe precisam treinar direitinho. Pra deixar os dois sozinhos, ela vai brincar lá fora. A Temp diz que tudo bem, só não vai muito longe nem demora muito. A Melequenta diz que beleza. Ela vai demorar só a tarde inteira. Será que é o suficiente? Bom, é complicado, né? Tá bom, demora mais um pouquinho, só um cadinho só. A Temp pergunta pro Prota se eles vão usar a mesma posição de antes. Pegando ela no colo, o Protinha diz que claro que não. Rapaziada, eu juro pra vocês, eu juro. Eu só li até o capítulo 1, então não sabia que essa obra seria assim. Mas também, né, já comecei a gravar, eu não vou parar não. Que Deus nos proteja da próxima cena. No Prota, deixa a Temp toda torta e ela pergunta o que o garoto tá fazendo. Pro meu alívio, ele tá fazendo uma posição
posição de yoga. Oh, graças a Deus, eu não vou tomar um banho nem um strike. O garoto fala pra Temp se concentrar, só que ela diz que não dá. A sua coluna já não tá aguentando. O Tian Shen fala que ela pode ficar despreocupada, já vai ficar bem confortável. Dito isso, ele também começa a fazer a posição de yoga. É aí que o Yin e o Yang entram em harmonia. Essa posição aí toda estranha pra lavar a medula dos dois. Não só isso, como também moldar os músculos. Digamos que é o pós-natal e o retorno ao pré-natal. Cada um é uma parte. A Temp tenta entender porque seu corpo tá tão leve. Ela tá sentindo até calor agora. Calor vindo do próton, hein? É como se ela tivesse imersa numa fonte termal. Oh, meu Deus, eu tento fugir dessas cenas, mas elas sempre voltam. Vocês já entenderam que vai ser um manhwa assim todinho, né? Eu não vou nem mais pedir desculpa, rapaziada. É isso aqui, só aceitem. Na cena seguinte, a gente já tá num shopping. Nele, a mulher pede pro rapaz cantar junto com ela como se fosse um gato. Pois é, acreditem, eles estão cantando miau, 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 miau. É, rapaziada. Antes da cachaça derrubar, ela gosta de humilhar o cabeça de manga entrar na sala, chamando o homem de jovem mestre Xie. Esse tal de Xie, pelo visto, é brabo. Ele consegue continuar cantando enquanto responde o cabeça de manga. Ele pergunta pro Xiao Rui por que ele veio procurar tão depressa. Será que foi porque trouxe o que ele pediu? Se ajoelhando, o Xiao Rui pede por perdão. O pai daquela melequenta, ele é tipo um demônio. Na verdade, ele era só um cafetãozinho qualquer. Mas depois ele ficou absurdamente forte. Mesmo com um monte de irmãos junto, eles arriscaram tudo e ainda assim não deu. Escutar isso deixa o jovem Xie com bastante raiva. Na hora, o Rui percebe e começa a pedir por piedade. Mas sorrindo, o Xie diz que tudo bem. Vitórias e derrotas fazem parte do jogo. Ele é justo com as recompensas e com punições. O cabeça de manga já serviu a ele por anos. Já fez muitas coisas, então até merece uma recompensa. Jogando a garota, ele diz que o Rui pode ficar com ela. Esse aí vai ser o prêmio e sua diversão da noite. O cabeça de manga fica surpreso com isso e até agradece. Mas o Xie só sorri e vem direto com a mão na cabeça do Rui. Parece que na hora o Xiao Rui já entendeu o que vai acontecer. Ele pergunta pro mestre o porquê disso. Porém, o Xie só fala que, como ele disse, o cara merece uma recompensa. Apesar dele não ter trago a garota, tá tudo bem. O que não tá bem é ele ter perdido o artefato. É por isso que ele vai sofrer aquela punição. Lá se foi a alma do Shaihuzinho. A garota que tá ali perto na hora toma um susto. Parece que ela não tá acostumada a ver isso. O Xie diz que no fim, pelo visto, ele que vai ter que resolver isso pessoalmente. Com medo, a garota fala pro Xie que se ele não se importar, ela já tá indo embora. Porém, o jovem mestre diz que o horário dela ainda não acabou, muito menos o trabalho. Ele coloca o dedo na testa do Rui e começa a ativar o definamento de cadáver. O Rui, que antes não tinha vida, agora começa a se transformar num monstro. Não só isso, como também carrega uma aura muito demoníaca. Virado no samurai, ele se levanta e já olha direto pra garota. Infelizmente, pro azar dela, a criatura veio direto sem pensar duas vezes e com um só golpe rasgou ela no meio. Parecia que a garota já sabia o que ia acontecer, tanto que ela pediu pra ir embora. Mas infelizmente não deu tanto certo. O monstro Rui já foi direto nela e continua dizendo comer, 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 comer. O jovem mestre Xie diz que ele pode comer, porém que seja rápido. Eles precisam ir embora pra resolver um assunto. Voltando pros dois pombinhos, a gente vê que eles estão na mesma posição. Só que dentro do corpo, as coisas acontecem um pouco mais diferente. Digamos que o que tá começando a se formar dentro de ambos. Depois de um tempo, finalmente acaba. O Protinha tá de boa, claro, já tá acostumado. Mas a Temp, coitada, tá destruída. O Protinha até pergunta como é que ela tá se sentindo. A resposta dela me deixa até que impressionado. Eu tava achando que ela tava cansada, mas na verdade não. Ela diz que seu corpo tá leve. Leve como nunca antes. Até a dor nas costas que ela ganhou depois de ter a Huan Huan simplesmente sumiu. O Prota explica que agora os corpos deles voltaram ao estado de pré-natal. Tá cheio de energia vital, mas eles precisam continuar. A Temp pergunta, como assim continuar? Não já terminou não? O Protinha explica que os próximos inimigos não vão ser tão fáceis como os anteriores. Eles precisam abrir um pequeno ciclo celestial e alcançar o estágio de refinamento de Ki. A Temp até que diz que tudo bem, só que nos doramas isso demora muito tempo. Será que eles vão conseguir fazer isso tão rápido? O Tian Shen explica que pelos métodos tradicionais, até que sim, ele mesmo cultivou por milhares de anos nos reinos superiores. Nesse mesmo tempo, ele dominou todos os métodos possíveis. Com aquilo ali que ele tá na mão e a técnica de cultivo duplo, eles vão conseguir fazer isso rapidinho. A Temp fica com um pouco de dúvida. O Prota tinha dito que aquilo ali era um artefato demoníaco. Realmente faria bem utilizar? O Tian Shen explica que a essência do cultivo é refinar a essência, transformar em Ki e treinar o espírito. Existem 3 métodos simples para gerar a essência. O primeiro é a meditação profunda. O segundo é o cultivo duplo do vazio poderoso. O terceiro é técnicas de coleta e absorção. Esse
Esse método de coleta é comum entre os cultivadores demoníacos. Meio que é um atalho para subir de nível. A seita da montanha demoníaca usa crianças contaminadas pelo ódio, forçam a carne a reagir. Depois disso, armazenam a essência gerada naquele artefato. A Temp pergunta se então tem essência armazenada ali dentro. O Prota diz que sim, mas aquela peça é bem mal feita e fraca. Só que mesmo sendo feita por um iniciante, já é o suficiente para levarem ambos ao pico da ascensão. Bom, eles não têm muito tempo para perder. Quanto mais rápido eles romperem esse limite, mais rápido eles poderão proteger a Huan Huan. A Temp diz que tudo bem, então é melhor eles começarem logo. O que ela precisa fazer? Mordendo o talismã? O Prota diz que ela só precisa fazer o mesmo. Escutando o garoto, ela começa a morder também. Essa técnica impacta os 3 portões, o cóccix, a espinha central e a base do crânio. Ele comenta que a parte de trás está extremamente cheia, pois foi ele dizer isso que a Temp solta um peidão. Pois é, acreditem ou não, ela peidou. A garota fica um pouquinho envergonhada, né? Mas é melhor ficar calada para não pesar o clima. O Prota fala que ela pode relaxar. Esse desconforto é um sinal que o Ki tá abrindo os 3 portões. A dor vem junto, é natural. Usando os 2 corpos, eles vão romper os portões com mais rapidez. Primeiro vai ser ela. Assim que o portão se abre, a garota sente uma sensação estranha. Ela diz que uma onda de calor acabou de atravessar o seu corpo, começando no pé e terminando lá na cabeça. Isso quer dizer que ela conseguiu? Tipo, rápido assim? O Prota diz que pode até parecer simples, mas na verdade é bem difícil. Durante o cultivo, os 2 precisam confiar extremamente um no outro. Quando ele começou a jornada, ninguém confiava em ninguém. Era comum alguém fingir um cultivo duplo só para transformar em uma colheita forçada. A Temp diz que ele acabou de descer na Terra. Será que ele já confia tanto assim nela? O Qianxen explica que sua mente espiritual guarda todas as lembranças do Qianxen original, mesmo sendo só um corpo dele. Assim que o Prota bateu o olho, viu que aquilo ali era um tesouro. Mas enfim, tá na vez dela de ajudar ele a romper o portão. Na cena seguinte, a gente vai até a Huan Huan, que por sinal continua lá, brincando no parquinho. Pena que agora ela já não tá mais sozinha. O Shenhui, virado no samurai, já tá do lado dela. Sem saber de nada, o Qianxen e a Temp continuam lá, cultivando. Mas como o Prota tem bastante experiência em guerra, ele começa a sentir alguma coisa. Já percebendo o problema, ele avisa a Temp que o inimigo chegou. A Temp, claro, na hora surta, a Huan Huan tá lá fora. O nosso garoto diz que não tem problema. É só ela segurar firme e não se mexer. Por enquanto, ela deve se concentrar em ajudar ele a romper a barreira. O resto deixa com o pai que o pai segura. Lá fora, coitada, a Huan Huan se depara com um monstro. Na hora, ela não consegue nem se mexer, vendo a criatura vindo pra cima dela. Mas o bom é que ela tem pai e mãe, meu amigo. Ela não é desprotegida, não. O Prota já chegou na voadora, jogando o Rui Zumbi pra longe. A Huan Huan já se esconde atrás dele, dizendo que tá com medo. Do nada, aquele monstro apareceu. O Prota fala pra ela ir pra trás da areia e cobrir os olhos. Agora, a mãe e o pai vai proteger ela. Vendo essa criatura horrorosa, o Prota se pergunta se isso é um cadáver refinado. Provavelmente, a pessoa por trás dela já entrou em ação. O zumbi parte pra cima do Prota, mas o garoto desvia e consegue dar um socão na barriga. Quer dizer, eu achei que tinha sido um socão, né? Só que pelo visto não fez nada no monstro. O Prota fala que é aí que tá o problema. Esses malditos cadáveres refinados não sentem dor e muito menos medo da morte. Fora que sempre lutam buscando a destruição mútua, tanto a dele quanto a do inimigo. Dito isso, o Rui Zumbi segura o Prota, muito para que ele não saia da sua linha de ataque. Assim ele consegue desferir o golpe sem o Prota fugir. Só que finalmente o Protinha desbloqueia os seus portões. Assim que ele desbloqueia, ele já ativa a habilidade paralisar. E o monstro que antes estava atacando, agora não consegue nem se mover. Finalmente, pelo menos agora, o Prota tem um pequeno ciclo celestial que se abriu. Como agora ele consegue usar várias técnicas, ele ativa a explosão do Ang verdadeiro. E lá se vai o Rui Zumbi. Pelo visto, a criatura realmente não sentia dor, mas na hora de ser expurgada... doía, viu? O Prota pergunta se a Temp tá bem, e ela diz que sim. Inclusive, lá atrás do monte de areia, a Huan Huan tá perguntando se o monstro já foi derrotado. O Protinha diz que ele foi sim. Tá tudo bem agora. A Temp pergunta se aquele ali não é o irmão Rui. O que aconteceu com ele? O Prota fala que ele foi transformado em um cadáver refinado. A Temp pergunta se é igual aqueles da TV, tipo os zumbis. O Qianxen fala que não, zumbi é bem mais fácil. Isso aí é tipo um cadáver fantoche. Ele é feito
feito com a alma refinada de um vivo. Vendo o garoto explicar, algum maldito já chega batendo pau. Já dá pra imaginar quem seja, né? Aí, ó, falei, é o tal do Chie. Ele elogia o Prota por ter destruído seu cadáver. Pelo visto, então o garoto também é do caminho misterioso. Não é de se estranhar que ele tenha conseguido acabar com aquele cão feroz. Pra não ficar no meio do fogo cruzado, o Tian Shen manda as duas entrarem pra casa. A Temp diz que tudo bem, mas que ele tome cuidado. Indo embora, quem repara nela é o Chie. Até que as curvas são agradáveis, é o que ele diz. Sorrindo, ele fala pro Prota que apesar dele ser um cultivadorzinho, até que tem umas coisas boas em casa. Só que o Prota não dá muita atenção pra ele. O garoto já parte logo pra ignorância. Ele ativa sua habilidade de estágio de mestre. Mas o Chie não fica nem um pouco preocupado. Do nada, um ataque vem na direção do Prota. Só que por pouco ele consegue desviar do ataque. A criatura não perde tempo, parte pra cima dele de novo. Rapaziada, pelo visto o maldito tinha mais um cadáver. Só que nada muito apelão pro nosso Prota, né? Por mais que esse aí também seja um samurai. O Tian Shen segura na espada da criatura, lá ele, e depois dá seu contra-ataque, eliminando por completo e com um só golpe. Até que o Protinha ficou bom nisso, hein? Ele comenta que aquela criatura era uma tropa da Montanha Sombria, e até pergunta se o Zé Ruela tem outros truques. Sorrindo, o Chie fala que o Prota se esforçou até o limite pra derrotar uma tropa dele. Uma tropa que ele fez quando tava à toa, sabe? E ainda assim, sonha em lutar diretamente contra ele? Mas tudo bem, ele vai mostrar a diferença de um cultivador selvagem e um cultivador de família com linhagem. O maldito invocou várias tropas dessa vez. Ele até fala pro Prota que tá com um cão a menos. Se de bom grado o Prota entregar a sua filha e a sua mulher, o Chie vai dar a chance pra ele também se tornar o seu cachorrinho. Só que, claro, o Prota nem Fufu aceitaria. Na verdade, ele até dá um sorrisinho. O moleque tá tão brabo que ele nem se mexe com o ataque vindo. Pra nossa surpresa, o Rui Selvagem levantou e agarrou o Chie pelo pescoço. O Chie grita dizendo que isso é impossível. O garoto trilha o caminho do Yang puro, então como é que ele ia saber fazer um refinamento de cadáver? E ainda por cima, como é que ele ia conseguir fazer um tão forte? Teleportando pra frente, o Prota fala que aquela ali é a forma correta de refinar um cadáver. Fundir uma criança in com o corpo morto. Assim o cadáver ganha muito mais habilidade e um ataque surreal. Só que se acalma e não quer dizer que o Prota fez alguma coisa com alguma criança. Ele só usou aquele talismã lá, maldito. O Chie pergunta se realmente o Prota acha que aquilo ali vai deter ele. Na verdade, quem perdeu foi o Prota. Perdeu a chance de virar seu cachorrinho. No final das contas, todo o seu corpo é um tesouro. E pra mostrar isso, ele rasga o seu dedo e faz uma linha de sangue na sua testa. Esse sangue se transforma numa espécie de lacraia. Mas em compensação, a feiura pelo menos deixa ele bem forte. Na verdade, isso aí, pra ser mais exato, é o bicho da seda dourada. Vendo isso, o Prota fica mais sério. O Chie diz que agora o moleque tá acabado. Só que o Prota já parte pra cima de novo. Ele começa a entrar numa sequência de soco, selando os pontos e bloqueando os meridianos dele. O Chie, que até agora tava dizendo que era imbatível, que o Prota tava lascado e tudo, agora ele tá todo quebrado e sem magia nenhuma. Gritando, o moleque diz que o Prota tá pedindo pra morrer. Aquela não era a única maneira que ele tinha de resolver isso. Puxando aquele pingente, ele começa a invocar os seus espíritos do inferno, pedindo pra que ouçam o seu chamado. Mas ele repete, e nada acontece. O Prota até fica lá, né, esperando, mas não deu nada não. Pra deixar de ser besta, o Tian Shen dá um tapão na cara dele. O garoto pergunta se os remanescentes das linhagens da Era do Fim realmente estão cada vez mais burros. Invocar um espírito no meio da batalha? Bom, mas que se lasque, né? Tá na hora de começar os trabalhos. Batendo na porta de casa, ele diz pra sua amada que é ele, ela pode abrir a porta. Com a Temp abrindo, o garoto sorri, dizendo que já resolveu tudo. Ela até que respira mais aliviada. Mas quando olha pra frente, ela toma um susto. O que diabo é isso aí que tá na frente dela? Ele não disse que tinha resolvido? A Juan, já vendo aquela criatura, fala que tá com medo. Tem que lembrar que ele foi pra cima dela lá no início, né? Então dá pra justificar. O Tian Shen avisa que agora ela não precisa ter mais medo. Ele é bonzinho. Tudo que ela pedir, agora ele vai obedecer. A Merlequenta pergunta se isso realmente é verdade. O Prota diz que sim. Ela pode até tentar. Pra fazer o teste, ela pede um coraçãozinho com as mãos. Obedecendo a sua nova chefe, o Chue se humilha fazendo o coraçãozinho. Olha que fofinho. Ah, cabeça de manga. A garota fala que isso foi bem divertido e pede a ponte de cabeça pra baixo. Sem muita opção, lá vai ele fazer igual um cisne. Que bom que ele não tá vivo pra ver isso, né? A Melequenta até ia continuar pedindo, mas a Temp diz que já chega. É hora dela entrar pra casa. Ficando a sós com o Prota, a Temp pergunta por que ele trouxe aquele maluco pra
pra dentro. O garoto fala que nesse tempo a energia espiritual é escassa. Os tesouros espirituais sumiram, mas aquele inimigo pertence à linhagem remanescente da Montanha Sombria. Muitas tradições meio que foram perdidas, mas ele ainda carrega milênios de herança. Pelo que parece, ele já atingiu o ápice do Ki. Por conta disso, ele tem uma reserva imensa de essência. Isso vai ajudar toda a família a subir de nível. Fora que todo o corpo do maluco é um tesouro. Dá pra forjar alguns artefatos poderosos que vão ajudar a proteger a Huan Huan. Na cena seguinte, a gente vê que um tempo se passou, mas o Xie segue lá, preso. Só que pelo menos agora ele tá começando a acordar. O doente já acorda revoltado, dizendo pro Prota soltar ele. Como ele, um cultivadorzinho de seita, se atreve a mexer com a família Xie, a grande família do Sudeste. Ele até ia continuar gritando, mas o Prota não aguentou a chatice e colocou um paninho na boca dele. Pelo menos assim agora esse infeliz não enche o saco de ninguém. Olhando pra frente, ele percebe que nem o cadáver do Rui se livrou. Se tornou o cavalinho da Huan Huan. Bom, o Prota diz que agora vai começar a tirar os tesouros do corpo dele. O primeiro vai ser o colar. Vendo isso, a Temp pergunta que selo é aquele. O Prota diz que aquilo é um selo mágico que serve para estabelecer contrato com demônios. Pode ser usado tanto para invocar quanto para expulsar um espírito. Mas se o espírito for forte demais, ele não consegue subjugar. Para isso vai ter que pagar um preço para fazer o contrato. É assim que funciona. O problema desse selo de invocação é que ele é muito mal feito. Não daria para invocar nada forte com aquilo. E escutando tal blasfêmia, o Xie cospe seu pano e fala que o Prota tá falando besteira. Aquela ali é uma relíquia da família Xie, passada por gerações. Foi consagrada por centenas de anos com o espírito de um rei demônio que aterrorizou o mundo. Pelo visto, o Prota não faz ideia de quão profundo é o poder da família Xie. Escutando essas bobagens, o Prota dá um tapão na cara do Xie. Calado. Papagaio tá falando muito. O Xie fica revoltado com isso e pergunta como é que o Prota ousa. Mas ele dá outro tapa e manda ficar calado. O papagaio tá falando muito. Bom, o primeiro item obtido foi esse tal talismã demoníaco. Com o Prota tirando da testa, a gente vê o segundo, o bicho da seda. Apesar de ser inferior, ele tem a linhagem do rei dos parasitas. Então, né, até que alguma coisa. Pra pegar a próxima relíquia, o Prota tira o cinto do Xie. Quem não gosta muito disso é a Temp. O maluco meio que ficou só de cueca na casa, né? Então não é muito legal. Porém, pelo menos eles ganharam mais um item mágico. Aquilo ali é um cinto de controle de mente. Abrindo o paletó, a gente acha mais um. Esse é pra invocar as tropas da Montanha Sombria. E quando a gente abre a blusa, a gente vê outro pior ainda. Uma roupa feminina encantada. Nela tem runas defensivas. Tudo bem, pode até ter runas defensivas, mas um homem usar isso aí... é fanta. Por último, eles abrem a carteira do rapaz e acham algo engraçado. Pelo menos a Temp também diz que nunca viu. Não tem uma aura espiritual, mas o acabamento é bem refinado. A Temp fala que aquilo ali parece um cartão bancário, mas ela nunca tinha visto dessa cor. O Xie diz que aquilo ali é um cartão Black VIP. Como os dois são muito pobres e moram em um barraco, nunca viram um daquele e nem viriam em 1000 gerações. Mas pode gastar à vontade. Contanto que tire ele dali, eles podem ficar com o cartão. O Prota diz que não, aquilo ali é o tipo de moeda mundana. E em breve, muitos se ajoelharão a eles e vão oferecer aquilo ali de graça. Bom, olhando todos os tesouros que a gente conseguiu, a Temp fala que realmente tinha bastante tesouro no corpo dele. O Prota fala que a qualidade é até que baixa, mas naquela era fraca de espiritualidade, aquilo ali é melhor que nada. O Protinha só cometeu um erro, deixou passar mais uma relíquia. Mas tudo bem, o garoto fala que chega de admirar, agora tá na hora de procurar o maior tesouro. A Temp pergunta, como assim o maior? Aonde? Tem mais ainda? O garoto diz que tem. A essência de alguém que tá no pico do refinamento de Ki. Aquilo ali sim é um verdadeiro tônico. Naquela era, com tão pouca energia espiritual, alcançar esse nível naquela idade não é nada fácil. Ele com certeza colheu muita essência de muita gente. O Xie pergunta o que o Prota tá planejando fazer. E o garoto diz que vai fazer o justo. Ele colheu de muita gente. É justo que as pessoas colham dele. O garoto manda o Prota não se atrever. O seu pai, a sua avó e sua família vai atrás dele. É melhor ele ficar ciente se fizer algo assim. Porém, como o papagaio já falou pra caramba, o Protinha já vem logo com a joelhada. Eu acho que agora esse maldito não fala mais. A Temp pergunta se pra absorver o Ki vai ser necessário fazer aquela história de boca a boca com o Xie. O Prota fala que de jeito nenhum. Jamais daria esse proveito a ele. Além do cultivo duplo, existe também um método cruel de roubar a essência por extração. Quando se alcança certo nível de cultivo, é possível usar a técnica da estrela absorvedora. Aí você
você extrai o Ki direto do alvo. A Temp diz que disso ela sabe. Ela lê algumas novelas de artes marciais, mas chega de enrolar, ela quer começar logo. A técnica até que é um pouco sinistra, mas sendo feita em pessoas como essa, ela não sente um pingo de culpa. O Prota explica que no nível deles ainda tá longe do necessário, então eles terão que fazer isso de novo, juntos. Só assim vão conseguir ativar o efeito da estrela devoradora. Já com um pouco de vergonha, a Temp pergunta se eles realmente têm que fazer aquela posição estranha, mas o Prota diz que não. Dessa vez vai ser simples, eles só vão ficar juntinhos. Fora que a técnica da estrela devoradora surge quando dois cultivadores do mesmo nível colidem as suas fundações internas. Assim, o fluxo de energia cria um vórtice estranho. As duas correntes de Ki que se enfrentam se convertem em um redemoinho poderoso, arrancando o Ki do corpo do alvo. A Temp pergunta se é tipo aquelas ventosas de bambu. O Prota diz que é tipo isso aí. Mas enfim, tá na hora de começar. Ativando a técnica da estrela devoradora, o Prota apenas toca no Xie, e só de tocar a absorção já começa. Quem sente bastante essa técnica é a Temp. O Prota pede pra ela aguentar firme. A absorção realmente é repentina e o que acaba sobrecarregando os meridianos, mas é só seguir a orientação dele. Ela precisa direcionar o seu Ki absorvido ao próprio mar espiritual. Na cena seguinte, a gente deixa os dois e vai até a residência da família Xie. Lá o mordomo corre desesperado. Ele avisa pro seu senhor que infelizmente eles têm um grande problema. O jovem mestre tá em perigo. O chefe da casa chama o mordomo de insolente. Ele não tá percebendo que o cara tá com um convidado? Como é que ele ousa interromper assim? O mongezinho ali fala que não tem problema. O mordomo Zhang sempre foi cauteloso. Se ele veio assim tão aflito, é porque alguma coisa grave aconteceu. Sendo assim, ele pergunta se aconteceu alguma tragédia com o jovem mestre. O mordomo meio que fica receoso de falar agora, né? Mas acaba tomando o esporro do patriarca. O cara também não se decide. Quer que o mordomo fale ou quer que ele não fale? O mordomo explica que o inseto rastreador de aranha milenar que é ligado ao jovem mestre retornou sozinho. Só que assim que ele viu, ele foi logo averiguar onde o jovem mestre estava. Pelo que ele entendeu, o jovem mestre tentou impedir um homem que ia vender a sua própria filha. Só que mesmo agindo heroicamente, ele foi sem companheiros. Porém, é aí que tá a falha. O homem, na verdade, era um cultivador maligno de nível inferior. Armou uma cilada pro jovem mestre. Agora, infelizmente, ele foi capturado. E sua vida tá em risco. O patriarca, escutando isso, na hora se levanta. Ele pede para que rápido preparem os insetos rastreadores. O monge fala que o jovem mestre Xie cresceu sob seus olhos. Sempre foi bem educado e inteligente. Além disso, o patriarca da família Xie ajudou ele recentemente. Então agora ele vai tentar retribuir tamanha generosidade. Essa missão será por sua conta. O patriarca diz que já que o mestre insistiu, ele não vai recusar. Dito isso, o monge diz que é melhor se apressarem. Não vale a pena perder tempo. Pena que eu acho que já é tarde demais. O jovem mestre Xie já tá com uma carinha de velho. O seu cultivo de anos já foi todo roubado. A Temp se estica, se espreguiçando, dizendo que a sensação é maravilhosa. Ela consegue até ouvir a Juan brincando lá no parquinho. O Prota explica que ao subir de nível, a percepção da alma naturalmente aumenta. O Xie pergunta se eles já conseguiram alcançar aquilo, o pico do refinamento de Ki. O Prota comenta que agora é esperar pra ver que tipo de peixe aquela isca que ele soltou vai trazer. O Xie fica surpreso que o Prota reparou que ele tinha soltado aquela mosquinha. Ele pergunta como o garoto sabia. O Tian Shen fala que ele usou inseto de forma escancarada, fora que ainda quer se exibir na frente dele de espertão. O certo mesmo era ele esconder centenas de aranhas rastreadoras no meio de vários insetos. Assim, talvez ele chamaria menos atenção. Sorrindo, o Xie pergunta se o Prota é burro. Insetos rastreadores de longo alcance são raríssimos, difíceis de criar. A família principal só permite que cada um leve uma mãe e um filhote. Então, como é que o Prota quer que ele solte milhares? Tá ficando maluco? Pra não perder o costume, o Prota dá um tapão na cara e manda ele calar a boca. Enfim, vamos começar a fazer alguns preparativos. A Temp pergunta que preparativos seriam esses. O Prota explica que provavelmente os próximos inimigos já estarão no estágio de fundação, mesmo com o cultivo da família estando no pico do refinamento do Ki, diante de um cultivador de fundação, é como se uma criança lutasse contra um adulto. Se eles forem de mão vazia, com certeza vão perder. A sua mulher pergunta então o que eles vão fazer. O Prota diz que a vitória no cultivo depende do nível, mas em combate isso aí pode mudar. Além do nível, armas mágicas e estratégia podem mudar o jogo. Se uma criança e um adulto tiverem armas nas mãos, mesmo em clara desvantagem, a criança ainda tem chance. Se a criança tiver uma arma moderna, como arma de fogo, por exemplo, as chances se equilibram. É aí que a Temp entende e até comenta: se a criança tiver a arma melhor que a do adulto, então ela vence com facilidade. O Prota fala que é exatamente isso. Aquelas armas mágicas ali funcionam bem contra cultivadores do mesmo nível, só que contra alguém
no nível de fundação é inútil, mas também não tem problema, ele consegue melhorar todas elas. Tempo depois, a gente vê o mordomo chegando no bairro humilde do Prota. Ele fala pro monge que eles chegaram. O mongezinho diz que tudo bem, a partir de agora ele vai investigar. O safado ativa a técnica divina do caminho do Buda, junto com o olho celestial e a visão penetrante. Com essas habilidades ele consegue vasculhar todas as casas. É aí que ele acha 2 cultivadores no pico do refinamento de Ki e um cadáver refinado de aparência demoníaca. Como ele suspeitava, é um cultivador maligno. Preocupado, o mordomo pergunta o que aconteceu com o seu jovem mestre. O monge fala que ele ainda tá vivo, mas seu Ki tá extremamente fraco. Parece que arrancaram toda a sua força com uma técnica maligna. Sentindo a presença do monge, o Prota até identifica a habilidade que ele usou, os olhos celestiais, e comenta que eles até que chegaram rápido. O mordomo pede para que por favor ele salve o jovem mestre. Já pretendendo fazer isso, o mongezinho simplesmente se teleporta e vai para cara a cara com o Prota. Intrigado, o Prota pergunta quem é o homem, mas o monge nem responde. Na verdade ele acha estranho. O Prota só tá no refinamento de Ki, mas a sua profundidade do sentido espiritual é de um tamanho que o monge não consegue nem analisar. O mongezinho responde o Prota dizendo que o seu nome não importa. Ele veio ali para buscar o jovem mestre da família Xie. Ele pede para que o Prota recue antes de cair no abismo. O Protinha na hora percebe que daqui a pouco o maluco tá pedindo para ele se tornar um Buda. Mas enfim, ele diz pro monge que na sua visão, o mestre parece ser até alguém razoável, já que não atacou de cara. Sendo assim, ele começa a explicar tudo que o Xie fez, tanto com a sua família quanto com as outras pessoas. O Prota diz que no final das contas, apenas teve sorte para conseguir revidar. Se as circunstâncias fossem outra, o Prota já estaria morto na mão dele. Enfim, ele gostaria de saber como é que o mestre julga isso. O mordomo, escutando tudo isso, fica irritado e fala que o Prota é um mentiroso. Na verdade, é um demônio maldito. Como ele tem coragem de distorcer fatos assim? O monge fala que seu jovem sobrinho sempre foi educado e cortês desde pequeno, enquanto ao Prota não tem nenhuma prova e somente palavras. Além disso, tinha um cadáver refinado de demônio que ele nunca tinha visto antes. Então como é que o garoto quer que ele acredite nisso tudo? Sendo assim, o monge fala para soltar o jovem mestre agora. A sorte é que ele segue o princípio de que o céu valoriza a vida, mas se não liberar o refém, nenhum dos 3 vai viver. O Prota fala que tudo é uma bela encenação de ignorância. O monge fala de moral e justiça, mas sem entender o que é certo e o que é errado. Porém, quem mantém o poder sobre aquela pessoa é o Prota. Se o monge pensar em atacar, ele vai tirar a vida daquele maluco. O mordomo fala que se o Prota ousar tocar no jovem mestre, ele vai pagar com a vida. O monge fala que tudo bem. Sendo assim, a única coisa que resta é invocar a fúria, subjugar o demônio e capturar para julgamento. E pra cultivadora que tá lá dentro, ela que escute bem. Se ousar ferir o sobrinho do monge, vai ser exterminada num piscar de olhos. Num ataque rápido, ele já agarra no pescoço do Prota. Mas o Protinho não fica nem um pouco preocupado. Na verdade, tudo tá ocorrendo conforme ele já tinha planejado. O monge realmente ficou preocupado e não ousou atacar o Prota com toda a força. Ele só quer capturar o garoto como moeda de troca. Só que isso deixou o Tiansan numa posição invencível. De repente, uma espada começa a vir na direção do monge. Rapidamente ele some e a gente vê que tem um guerreiro ali. Seria isso um demônio que o Prota invocou? Não. O mordomo diz que aquilo ali é um soldado fantasma e pergunta se o Prota também consegue fazer. Claro, ele não esperava por isso. Na verdade, isso é algo bem avançado. Uma coisa é você invocar um soldado, outra coisa é você invocar um general fantasma. O monge fala que pelo visto o Prota realmente tem alguns truques. Não é à toa que seu sobrinho caiu nessa armadilha. Porém, diante dele, um general fantasma não é nada. Rapaz, foi só ele abrir a boca que apareceu mais 2. Só que o monge, pelo visto, também não é pouca merda. Ele invocou o escudo do sino dourado. O primeiro general vai pra cima, mas não consegue nem atravessar o escudo. O monge diz que vai purificar todo mundo e ativa a palma da grande compaixão. Que ironia, né? A palma da compaixão destrói os outros. Sei não, viu, monge? Sorrindo, o mordomo fala que meros generais fantasmas não são nada. Pelo menos não diante de um mestre que tá no estágio intermediário da fundação. Vendo que ele falou muito, o Prota dispara um talismã na direção do mordomo. Isso pega ele desprevenido, mas a sorte é que o monge entra na frente. Só que, porém, aquilo ali era uma armadilha exatamente pro monge. Desse talismã acaba saindo a mão de um demônio. Ih, mongezinho, por essa você não esperava, não é mesmo? O mordomo não consegue nem acreditar no que tá vendo. O Prota fala que o general fantasma era só uma distração. Ele só queria ganhar tempo pra invocar isso. O Protinho invocou simplesmente o rei fantasma. O mordomo pergunta se aquele ali é o tal rei fantasma que a família Xie cultiva há
100 anos. Como é que um garoto daquele conseguiu invocar a criatura da família? O Prota explica que tem 5 classes: céu, terra, homem, Deus e espírito. Para fazer aquela criatura trabalhar para ele, o Prota precisou usar o desejo como maior oferenda. Ele entregou aquilo que a criatura mais desejava. O mordomo tenta entender como isso aconteceu. O mestre Boomin é claramente mais forte do que ele, mas por que foi derrotado tão facilmente? O Boomin entendeu que desde o início ele foi induzido a tentar capturar o Prota. Depois o garoto usou os generais fantasmas para forçar ele a usar a técnica da purificação. Aí, no momento em que ele não pôde esquivar, apareceu o Rei Fantasma atacando direto nos seus pontos vitais. Se não fosse por isso, esse Rei Fantasma lutaria de igual para igual com ele. Mas infelizmente o Prota fez um plano preciso em várias camadas. O garoto realmente é muito novo, mas tem uma mente profunda e calculista. É realmente absurdo. Assim que completa a sua frase, o monge começa a cuspir sangue. Infelizmente já é tarde demais para ele. O Rei Fantasma simplesmente atravessou seu peito. De dentro, ele puxa uma orbe. O demônio fica feliz, dizendo que aquilo ali é o líquido precioso de fundação, uma iguaria. Só que antes dele botar pra dentro, o Prota diz pra ele soltar. Aquilo ali vai ser dele. Na hora, o demônio solta o monge e parte direto pra cima do Prota. O demônio fala que o que o Prota deu foi suficiente pra fazer ele agir uma vez. Se não fosse por isso, por ele ter ferido um descendente da família Xie, o demônio já teria engolido ele, a esposa e a filha junto. Só que do mesmo jeito, o Prota ainda usa mandar ele entregar o seu prêmio de batalha. O Chan Shen fala que a técnica de transformação Yin em Yang que ele deu pro demônio ajudou ele a romper o gargalo do médio ao alto grau do Rei Fantasma. Só que o demônio deveria entender que ele é capaz de entregar muito mais. O demônio responde que hoje em dia, em toda a China, cultivadores que alcançaram fundação não passam nem de 100. Aquela pílula preciosa, junto com a técnica que o Prota passou, vai fazer ele subir para Rei Fantasma de grau superior em 1 ano. O que seria mais valioso que isso? Todo marrento, o Protinha começa a chegar perto, botando a mão do demônio pro lado. Ele chega no ouvidinho da criatura e diz que tem um método que pode fazer ele subir um nível inteiro. A criatura vai sair de Rei Fantasma para Soberano Fantasma. O demônio arregala o olho e diz que isso é impossível. Esse tipo de técnica foi perdida há cerca de 1000 anos. Como ele poderia ter? O Protinha diz que primeiro ele vai acabar com aqueles dois. Depois envia uma mensagem pro demônio. Aí ele julga se é verdade ou não. O demônio olha pra trás pra ver os dois patetas. Vendo que não compensa muito, ele entrega a pílula pro Prota. Porém, ele avisa. Se o garoto estiver mentindo, ele não vai perdoar facilmente. O Prota reflete que os cultivadores da Era do Fim são arrogantes e cheios de si. Porém, ele vai dar pro fantasma a melhor técnica de cultivo fantasma. O demônio vai poder treinar com tudo que tem. Só que depois de sair do isolamento, ele vai se tornar o lacaiozinho do Prota. O moleque quer deixar o fantasma mais forte pra depois pegar pra si mesmo. Esse cara é bom, eu gosto dele por causa disso. O maluco é brabo. O Chan Sheng pede pro mordomo avisar o seu mestre. Se ele quiser aquele bastardo de volta, vai ter que trazer algo no valor equivalente. O mordomo pede para que o Prota diga um preço. Assim ele vai poder passar a mensagem corretamente. O Prota pergunta pro mordomo quanto ele acha que aquele jovem mestre vale. Então, é só pensar isso e trazer o valor equivalente. Só isso. O mordomo diz que tudo bem. Ele vai transmitir a mensagem. Mas também avisa o garoto que agora ele ofendeu 2 grandes linhagens. A família Xie do Sudeste e a seita da Flor de Lótus. A partir de agora é melhor o garoto tomar cuidado. Ele tá brincando com fogo e pode se queimar. O Prota se vira, não dando muita importância. Quando ele chega lá dentro, já é recebido pela sua mulher e filha. A Juan pergunta que tesouro é aquele. É bonito. Será que é divertido? O Prota fala que aquilo ali é o líquido de fundação condensado. Vendo aquilo, o Xie fala que é impossível. Como é que ele conseguiu derrotar o grande mestre Boomin? Ele é um dos anciãos da Flor de Lótus. Fora que tá no estágio de fundação. Mesmo de longe, o Prota dá um tapa na cara dele e diz: calado. O papagaio tá falando demais. Essa daí é a técnica de palma aérea. Ela permite que o Prota dê uns tapão de longe. A Temp pergunta se dessa vez eles vão fazer o cultivo duplo com aquilo. Bom, a última vez foi boca a boca, né? Agora com esse negócio redondo, onde será que vai parar, meu Deus? Sei não, cara. Eu acho melhor eu parar com essa obra por aqui. Tô tendo um pressentimento que vai acontecer alguma coisa ruim. O Prota diz que sim. E pelo visto, ela tá ficando cada vez mais esperta. Bom, a Temp fala que é algo que ela tá gostando bastante. Tá se tornando algo bem gostoso. Só que percebendo que ela falou isso em voz alta, ela fica toda envergonhada. Vendo isso acontecer, o Protinha morre de rir. A Juan pergunta por que a mãe dela tá com o rosto tão vermelho. Só que a Temp diz pra menina que já tá na hora de dormir. Será que ela não vai pra cama não? Bem, hora de dormir não tá, né? Porque pela claridade eu posso dizer que são 4, 5
da tarde. A Temp continua dizendo que a mamãe e o papai vão fazer hora extra pra conseguir evoluir mais. A Juan pergunta se a mãe dela sabe fazer bem o negócio de evoluir. A Temp diz que evoluir? Não foi isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que na verdade é pra ficar mais forte. Assim a mamãe e o papai vão conseguir proteger ela da gente malvada. A Temp diz que tudo bem, então é pra mãe fazer direito o negócio de evoluir. Ela promete que vai dormir e não vai abrir os olhos. Vendo que conseguiu despistar a filha, a Temp respira bem mais aliviada. Bom, depois de um tempo já tá os dois lá trabalhando. A Temp pergunta se essa posição de cultivo não é um pouco desconfortável ou esquisito demais pra dizer assim. O Prota explica que esse método é pra abrir a habilidade especial chamada Portão Sem Ferimentos. Isso acontece antes deles alcançarem a fundação. A Temp diz que ele já tem o líquido de fundação. Não é só absorver igual da última vez? O Chan Chan fala que para subir de estágio refinado para fundação é preciso condensar o Ki. Só que nesse momento, tanto o corpo dela como o dele estão cheios de energia. No método tradicional, levaria mais ou menos 10 anos para eles conseguirem um resultado. Nesse processo, eles iam ter que fortalecer músculos, ossos, isso tudo para aguentar o tal Ki condensado. Se o corpo não for forte o suficiente, acaba ficando igual a um balão. Com bastante pressão nos meridianos, ele explode. Um moleque da família Xie já estava no ápice do refinamento. É por isso que ele queria Juan. Era justamente para usar uma técnica dessa. O objetivo é pular a etapa de fortalecimento físico, forçando o avanço direto para a fundação. Mas eles que agora estão usando o cultivo duplo para abrir o portão sem ferimentos, o corpo vai se regenerar instantaneamente sem sofrer dano. A Temp diz que entendeu. Mesmo que o balão murche, eles se recuperarão muito rápido, assim o balão não estoura, no caso o meridiano. O Prota diz que é exatamente nessa etapa do cultivo eles precisam eliminar qualquer distração. Quando os sentimentos e desejos chegarem ao auge, o remédio sagrado que surge dentro do corpo vai ativar devagarinho o efeito do portão sem ferimentos. A Temp pergunta se o corpo é algo tão perfeito assim, e o Prota responde que sim, é como se fosse uma pedra preciosa, só que ninguém reconhece. Sem um mestre que ensine, jamais alguém vai saber o potencial do corpo. Pegando no ponto de ápice, o Protinha diz que vai começar. Mas vocês sabem, né? É ele tocar naquele lugar que ela começa a se entortar toda. E dobra pé, dobra a coluna e se quebra todinha. O Prota também não fica pra trás. Ele começa a sentir aquela sensação extrema. Digamos, aquela sensação que faz a perna tremer, sabe? A Temp pergunta pro Prota por que isso é tão bom. Só que o Prota responde que é a primeira vez que ele cultiva a fundação com esse método. Então ele nunca sentiu algo assim antes. Mas realmente, é algo maravilhoso. A Temp já tá dizendo que não aguenta mais. O primeiro cultivo duplo realmente foi bom, mas esse ali, o Prota que tá focado em outra coisa, percebe que o remédio apareceu. Sendo assim, ele pede pra que rápido ela comece a puxar. Aí vocês já entenderam, né? Que isso aqui eu acho que era um negócio mais forte pra adulto e tal, só que acabou que os caras meteram um cultivo pra fazer a gente achar que era obra de cultivo. No final das contas, isso aqui é tudo, meu amigo, mas de cultivo não é não. Quem tá ali assistindo isso tudo é o Xie. Realmente, né? Esqueceram dele, foi? Nem pra jogar um panozinho por cima, o cara tem que assistir isso tudo. Mas na verdade, ele nem tá pensando besteira, ele tá estranhando. Primeiro que ele não entende o que os dois tá fazendo, muito menos essa história de portão sem ferimento. Nunca ouviu nem falar disso. Só que pra entender o real objetivo do Prota, a gente vai ter que ir pra continuação. E pra trazer a continuação, vocês sabem que vocês precisam comentar bastante. Rapaziada, infelizmente, eu vou ficando por aqui. Porém, vocês já sabem, né? A regra de sempre. Se gostar, tem que deixar o like. Se deixar o like, tem que comentar. E se comentar, tem que compartilhar. E antes de compartilhar, tem que dar aquela moral do hype. Mas é isso, um forte abraço. Fui!